Miqueias, capítulo 7, 18 a 20. Assim nos diz a palavra de Deus. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Queira nosso Deus aplicar essa palavra ao nosso coração, queira Ele usá-la para trazer conforto e consolo nesses dias difíceis que nós enfrentamos. Diante de tragédias como essa que nós temos enfrentado, muitas pessoas argumentam que Deus não pode existir, uma vez que, se Ele existe e Ele tem domínio sobre todas as coisas, seria uma crueldade muito grande. Deus é muito cruel em permitir a morte de tantas pessoas, a morte de crianças, idosos, através de calamidades como essa. O problema com essa interpretação ou com essa visão é que as pessoas estão associando a bondade de Deus com bênçãos materiais, como se o supremo bem da vida fosse termos saúde, vivermos muito e vivermos bem, cercados de bens, de confortos, como se isso fosse a coisa mais importante da vida. É claro, se você for medir a bondade de Deus por isso, com certeza, às vezes, ele vai parecer cruel. Porque há pessoas que sofrem, pessoas que ficam doentes, há pessoas que sofrem violências terríveis e passam por situações inomináveis até. Mas existe um bem maior, existem coisas mais importantes nessa vida do que simplesmente longevidade, saúde e prosperidade. Como, por exemplo, perdão dos nossos pecados. O relacionamento verdadeiro com esse Deus, a segurança de que Ele não haverá de nos condenar a uma coisa pior do que qualquer sofrimento terreno, que é o sofrimento eterno, a separação dele e a angústia sem pausa, sem intermitência, no inferno eterno, eternidade afora. Então, há coisas mais importantes nessa vida, e a mais importante delas, sem dúvida, é nos assegurar de que nós estamos num bom relacionamento com esse Deus, de que esse Deus nos ama e que Ele não irá nos tratar de acordo com as nossas faltas e de acordo com os nossos pecados. É exatamente esse o ponto aqui do profeta Miqueias. Ele tinha sido levantado por Deus para profetizar contra o reino de Israel e o reino de Judá. Nessa época, o povo de Deus havia abandonado o culto a Deus e estava adorando outros deuses, os deuses das nações pagãs ao redor da nação de Israel. Nós estamos falando aqui mais ou menos do ano 750 a.C. Miqueias foi contemporâneo do profeta Oséias, do profeta Isaías, e talvez ele viu a queda de Samaria, a queda do Reino do Norte, que aconteceu no ano 722. O fato é que ele foi levantado por Deus como arauto de Deus contra o pecado do seu povo. Além de adorar outros deuses, eles haviam abandonado a lei de Deus, os seus reis haviam se corrompido, seus sacerdotes, os seus juízes, os pobres eram oprimidos e a imoralidade era generalizada. E o profeta era o homem da hora. Quando o juiz falhava, quando o rei falhava, quando o sacerdote falhava, Deus levantava o profeta. Era, por assim dizer, o último recurso de Deus. E o profeta vinha com essa mensagem de arrependimento, de mudança de vida e anunciando o perdão de Deus caso o povo se arrependesse e o povo mudasse de caminho. Aqui na sua mensagem, Miqueias primeiro denuncia os pecados do povo, capítulo 7, do verso 1 a 7, depois você pode ler com calma, você vê como ele é bem incisivo contra os pecados de Israel e de Judá. Lembrando, inclusive, o que Deus já tinha feito pelo povo, chamando esse povo ao arrependimento. Depois ele anuncia o castigo, Deus haveria de castigar, Deus mandaria uma nação mais poderosa do que os judeus e que levaria
os desobedientes para fora da terra, depois de terem conquistado toda aquela região, matado muita gente, se apossado do gado, levado em cativeiro, seria o castigo de Deus sobre aquele povo. Mas aí, surpresa, Miqueias anuncia a restauração. Anuncia que Deus haverá de ter compaixão. Dos versos 9 até o verso 17 do capítulo 7, há essa promessa de que Deus não fará isso durar o tempo todo, mas Ele terá misericórdia do seu povo. E é assim que ele termina o seu livro. Ele está tão extasiado com a misericórdia de Deus que ele termina quase que nessa doxologia, que exaltando essa bondade e a misericórdia de Deus. Que Deus é semelhante a esse, cujo povo é rebelde, cujo povo o desonra, o esquece, o trai, adultera espiritualmente com outros deuses. E esse Deus ainda promete perdoá-los e restaurá-los e trazê-los de volta. Quem é semelhante a esse Deus? E é essa resposta que nós vamos tentar responder, é essa pergunta que nós vamos tentar responder nessa manhã, nos preparando para participar da ceia do Senhor, que é o quadro vívido da misericórdia e do perdão de Deus para com o seu povo. Quem é comparável a esse Deus? Nós sabemos, vamos começar com essa afirmação aqui, nós sabemos que a humanidade sempre acredita na existência de muitos deuses. Na época de Israel, nós temos os fenícios, os moabitas, os filisteus, os cananeus, os sírios, que acreditavam que o mundo era governado por todo tipo de Deus, várias divindades. A Bíblia menciona algumas: Baal, Astarote, Quemos, Milcom, Moloque, Quium, Dagon, Istar, Renfã, Sicute. Esses são apenas alguns dos deuses adorados pelos povos pagãos, todos eles relacionados com a natureza. O deus dos Dagon, que era o deus dos filisteus, era o deus peixe, por exemplo. Já Astarote e Baal era o deus dos altos, eles gostavam de ser adorados onde tinha montanha e lugar alto. Então, eles associavam os fenômenos naturais e a natureza a deuses, a essas entidades que moravam por detrás, ou que existiam por detrás daquilo que era visível. Na época do Novo Testamento, a coisa continuava do mesmo jeito. Havia os deuses gregos, os deuses romanos, adorava-se César. Tinha as religiões de mistério que vinham da Frígia, que adoravam Ísis, Osíris. Os gregos adoravam Afrodite, Zeus, Apolo. O que é que esses deuses todos tinham em comum? É que eles eram feitos segundo a imaginação humana. Quando a gente lê a literatura, a gente lê, por exemplo, a mitologia grega, especialmente as obras de Homero, a Odisseia e a Ilíada, quando ele fala desses deuses grego-romanos, então a gente percebe a semelhança que esses deuses têm com o autor humano. Eles são projeções que a humanidade faz de si própria nestes seres. São deuses feitos de acordo com sua imaginação. Por isso esses deuses são cruéis, eles são vingativos, eles são mentirosos. Alguns desses deuses se transformam em homens e desciam para ter relações com as mulheres, ou então eles se vingavam dos seus inimigos de maneira cruel, não havia perdão. Por exemplo, o deus Moloque, ele exigia sacrifícios humanos e de preferência de crianças, caso ele fosse ofendido por algum do seu adorador. O deus Dagon dos fenícios era o deus da zombaria, e ele era conhecido por ser um deus da zoeira, zombeteiro, mentiroso. O Baal, ele era tão cruel que ele exigia que os seus adoradores se cortassem com facas durante os rituais, derramando o próprio sangue. Isso é assim porque nós sabemos quem está por detrás desses deuses. Quem é que está por detrás desses deuses? No livro de Deuteronômio, Moisés fala e Paulo recapitula isso na 1 Coríntios, capítulo 10. Os demônios estão por detrás. Por detrás desses deuses estão esses anjos caídos, está Satanás, mau, perverso, cruel, que deseja destruir a raça humana, cheio de ódio. Não é à toa que esses deuses são deuses vingativos, deuses cruéis, deuses que não dão perdão, com quem não existe trégua ou possibilidade de reconciliação.
Mas o Deus de Israel era diferente, por isso que Miqueias diz: quem é semelhante a ti? Entre os deuses não tem nenhum Deus que chega perto do Senhor. São completamente diferentes esses deuses pagãos. O Senhor transcende a todos eles, nenhum deles pode se comparar a ti, ó Senhor. Porque o nosso Deus não é o resultado da nossa imaginação. E, portanto, nenhum Deus é semelhante a Ele. E Miqueias destaca aqui pelo menos 4 coisas em que Deus, o Deus de Israel, é diferente dos deuses pagãos, dos deuses daqueles povos. Deuses, inclusive, que os israelitas estavam adorando. Primeiro, Deus perdoa livremente a iniquidade. Verso 18: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? Não há perdão no paganismo. Não há perdão, por exemplo, no espiritismo. Se você aqui cometeu atos ruins, você morre e reencarna numa forma inferior, em que você vai sofrer pelos pecados que você cometeu na outra vida. Nas religiões pagãs não tem perdão. Não tem perdão. Você sempre terá que sofrer e pagar pelos seus próprios erros. Na filosofia popular, aqui se faz, aqui se paga. Mas quem é semelhante ao nosso Deus, que perdoa a transgressão? Essa palavra perdoar aqui, ela significa no hebraico passar, não no sentido de fazer vista grossa, mas não punir como deve. É a mesma palavra que aparece lá no livro de Êxodo, quando Deus diz assim: quando eu vir o sangue que os israelitas derramaram do cordeiro na porta da casa, o anjo vingador passará por aquela porta, não entrará para destruir os moradores. Esse, inclusive, é o sentido da palavra Páscoa, que significa passagem. Deus passa sem castigar. Deus passa sem punir, como os nossos pecados merecem. E Ele pode fazer isso porque o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, Ele levou o nosso pecado. Definitivamente, a ideia de substituição de alguém que leva o pecado por outro, a ideia de que alguém morre no lugar de outro e que Deus aceita isso, é completamente estranha ao paganismo, a esses deuses e essas religiões. Por isso que a pergunta de Miqueias: quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade do teu povo, que perdoas livremente a iniquidade, passas sem punir como merecemos? Segunda coisa em que Deus é diferente, está aqui ainda no verso 18: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Deus haveria de castigar aquela geração pelos pecados, mas um povo haveria de sobrar, era o povo que iria em cativeiro. E Deus não iria tratar aquele povo, o restante da sua herança, como tratou os seus pais, que haviam pecado. Deus, Miqueias diz aqui, se esquecerá dos pecados deles, de forma que os trará de volta para a terra. Que Deus é esse que esquece a transgressão do seu povo? No sentido de que nunca mais vai castigá-lo pelos pecados anteriormente cometidos. Uma vez eu vi a história do pastor que recebeu um membro da igreja, casado no seu gabinete. O homem tinha dito ao pastor: eu quero falar sobre o meu casamento, estou para me separar. Pastor, vamos conversar. O homem foi e disse: qual é o problema? Pastor, o problema é que toda vez que eu começo a discutir com minha mulher, ela fica histérica. O pastor disse: você quer dizer histérica? Não, é histórica. Ela puxa todos os meus pecados no casamento, nos 25 anos de casado. Ela não esquece nenhum, ela tem a lista, ela se torna histórica. Nosso Deus não fica histórico e nem histérico. Uma vez que Ele perdoa, Ele esquece. Ele nunca mais vai trazer isso de volta. Ele nunca mais vai nos condenar ou nos tratar de acordo com os pecados que Ele resolveu passar e perdoar. Ele literalmente esquece. Não é que Ele apaga da memória dele, porque Deus não pode fazer isso, Ele é onisciente. Mas Ele nunca mais vai trazer esses pecados de volta como base para nos castigar, nos punir, uma vez que Ele já nos perdoou. Ele nos perdoa. Ele não é vingativo como aqueles deuses pagãos que guardavam mágoa dos adoradores. Fica só esperando o momento em que ia mandar um raio, mandar uma fera ou uma doença, uma praga contra aquelas pessoas que tinham ofendido aquele Deus. O nosso Deus, Ele
perdoa e Ele esquece. Terceiro ponto em que Deus é diferente é que Ele não retém a sua ira para sempre. Ele não retém a sua ira para sempre, está aí no meio do verso 18. A ira de Deus é a sua reação justa diante dos nossos pecados. Deus sendo quem Ele é, santo, reto e verdadeiro, a reação dele diante do pecado é a ira. É diferente da raiva humana. A raiva humana sempre está misturada com elementos pecaminosos. Mas a ira do nosso Deus é a sua santa e justa reação aos pecados do seu povo. E é exatamente porque Deus é justo que Ele se ira e que Ele demanda a punição. Ele demanda o castigo. E é por isso que Ele haveria de punir a nação de Israel, que não se arrependeria, que não queria se arrepender. Só que Miqueias diz aqui que Ele não retém a sua ira para sempre. Em outras palavras, Ele não fica irado o tempo todo. Ele não fica. Tem um momento em que Deus arrefece a sua ira. Tem um momento em que Ele se volta para o seu povo em misericórdia e compaixão. A ira de Deus, que traz o castigo dele sobre nós, é temperada com a sua misericórdia, porque se não fosse, Ele nos destruiria completamente. Mas Ele é um Deus que não fica zangado para sempre conosco. Quando nós erramos, quando nós pecamos, a ira dele não se prolonga eternamente, porque Ele tem misericórdia, que é o próximo ponto em que Deus é diferente. Quem é semelhante a ti? Final do verso 18. Porque tu tens prazer na misericórdia. Deus tem muito mais prazer em mostrar misericórdia para o pecador, em perdoar, em trazer para si aquele seu filho desviado, aquela pessoa que está em pecado. Deus tem muito mais prazer e alegria nisso do que em castigar a humanidade como ela merece. Eu tenho certeza que epidemias como essa, calamidades semelhantes a essas, que já vieram antes de nós, que as pestes, que a fome, a seca, que as doenças, elas vêm pela vontade de Deus como parte dos castigos temporais que nossa humanidade merece. Mas eu não creio que Deus faça isso, né, tendo qualquer prazer secreto no seu coração santo. Deus faz isso com tristeza, como Ele diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Não tenho prazer. O prazer de Deus é na misericórdia, e nesse sentido não tem ninguém semelhante a Deus. Deus se deleita em abençoar, dar, perdoar e fazer o bem. Vocês entendem porque é que Miqueias faz essa pergunta? Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que Deus existe que seja como o Senhor, que perdoa, que esquece, que não fica zangado para sempre e que tem prazer em mostrar misericórdia. Que contraste com os deuses daquela época e com os deuses do presente. Mas Deus é diferente nesse ponto, não somente dos deuses, mas Ele também é diferente do próprio homem. Que homem é como Deus? Que homem há que perdoa, que esquece, que não fica zangado para sempre, que tem mais prazer em mostrar misericórdia? Vocês conhecem alguém? Deus é diferente, inclusive, de nós. Nós guardamos mágoa, nós ficamos ressentidos, nós somos históricos, a gente não vai esquecer. É só a pessoa fazer de novo, a gente puxa o arquivo. Vai lá no HD e abre o arquivo lá. Da última transgressão que fulano guardou, fez, né? Está lá armazenado. E você vai sacar na hora que ele fizer de novo. É assim que nós somos. Mas nosso Deus não é assim. E nesse ponto Ele é diferente também dos anjos. Os anjos não mostram misericórdia, não mostram compaixão, os anjos bons. Porque eles nunca experimentaram. Eles não têm noção do que é pecado. Por isso eles olham para o Evangelho, Pedro diz, e eles ficam maravilhados, não é? Como é que isso pode acontecer? Os anjos não conhecem o pecado, os demônios conhecem, são anjos caídos, conhecem o pecado, mas aí para eles não tem perdão, eles estão cheios de ódio, estão cheios de destruição, ou seja, não há nenhum ser vivo que seja semelhante a Deus. Ele é completamente outro, completamente diferente. E eu creio que boa parte dos problemas teológicos e práticos do evangelicalismo moderno é exatamente a concepção errada de Deus.
E uma coisa que nós precisamos muito ensinar, eu sei que a gente precisa pregar o Evangelho, mas uma das doutrinas, a doutrina do Evangelho só vai fazer sentido se a doutrina sobre Deus estiver correta. Quem é Deus? Somente à luz disso é que o Evangelho de Jesus Cristo vai fazer algum sentido. Quem é semelhante a ti? E a resposta é essa: não existe Deus algum, não existe nenhum ser vivo que seja semelhante ao nosso Deus. E quais as consequências disso? Se Deus é isso, quais são as consequências para nós? Está aqui no verso 19. São duas certezas que Miqueias proclama. Primeira, a certeza de que Deus terá constantemente compaixão do seu povo contrito e arrependido. O verso 19, tornará a ter compaixão de nós. Deus já tinha tido compaixão de Israel no passado, quando tirou o povo da escravidão do Egito, quando abriu o Mar Vermelho e fez com que eles passassem, quando durante 40 anos cuidou deles no deserto, mesmo que eles se revoltassem e não quisessem entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Ainda assim Deus teve compaixão. E o povo agora, depois que entrou na terra prometida, durante alguns séculos, constantemente se virou contra Deus, quebrando a aliança, adorando outros deuses. E agora o cativeiro se aproxima, o juízo se aproxima. Mas Deus, sendo quem Ele é, perdoador, esquece, não retém a ira, e gosta mais de perdoar do que qualquer outra coisa, Miqueias diz, Ele tornará a ter misericórdia de nós, ou seja, Ele vai ter misericórdia outra vez. Ele já teve antes, e Ele vai ter de novo. Então, essa certeza de que nosso Deus sempre terá misericórdia de nós, é que forma a base desse relacionamento com Deus e da nossa certeza da vida eterna. Porque nós pecamos hoje, pecamos amanhã e pecaremos até o último dia da nossa vida. Se Deus não tornar a ter misericórdia de nós, nenhum de nós entrará na glória, nenhum de nós herdará o reino de Deus. Porque Deus é o que é, nós temos essa certeza que Ele tornará a ter compaixão de nós, porque nós precisamos de compaixão até o último momento da nossa vida. Até o último suspiro, nós precisaremos da compaixão de Deus. Segunda certeza é que Ele, de fato, se esquece definitivamente dos nossos pecados. Aqui ele usa duas figuras, Miqueias, no verso 19. Primeiro, Ele pisará aos pés as nossas iniquidades. A ideia de pisar aqui significa conquistar. Porque naquele tempo, quando havia uma guerra, e geralmente a guerra era feita com infantaria, né? Os soldados brigavam uns com os outros, corpo a corpo. Então, quando um soldado vencia o outro, pisava nele e arrancava as suas ferramentas, né, as suas armas, essa é a palavra que eu estava procurando, arrancava as suas armas, quando não fazia outra coisa, mas pisava nele, pisava no pescoço, pisava no peito, era o sinal de completa vitória, destruição e aniquilação do inimigo. Essa é a figura que está aqui. Deus pisará aos pés as nossas iniquidades. A ideia não somente de que Deus nos perdoa, mas que Ele vence o pecado em nós. Ele conquista o pecado em nós, que é aquilo que a Bíblia nos ensina. Deus não somente perdoa a nossa culpa, mas Ele também domina o pecado em nós. Ele vence o pecado em nós. A segunda figura que ele usa aqui para falar de que Deus realmente se esquecerá para sempre dos nossos pecados, está ainda no verso 19, quando ele diz assim: Deus lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Não na beira. Você já jogou lixo na beira-mar e você sabe que a maré vai trazer de volta para a praia, não é isso? E vai aparecer ali a mostra do seu pecado publicamente. Mas Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e coloca uma plaquinha dizendo: é proibido pescar. É proibido pescar. Ele mesmo não vai atrás. É proibido o diabo pescar para passar na nossa cara. É proibido que os irmãos pesquem. Deus jogou nas profundezas do mar exatamente para não ser achado, para que ninguém fique passando na cara, para que o diabo não nos acuse. O próprio Deus não vai lá no fundo do mar buscar para trazer de volta contra nós. Ele lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Que coisa maravilhosa. Quem é semelhante a ti, ó Deus?
E por fim, será que isso é para a humanidade toda? Com quem Deus age assim? Veja o verso 20. Tu mostrarás ao mundo todo a fidelidade, é isso? Não. Tu mostrarás a Jacó a fidelidade. Tu mostrarás a Abraão essa tua misericórdia. Ou seja, esse amor de Deus, essa compaixão de Deus é mostrada somente para o seu povo, para os seus eleitos, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, a quem ele fez o juramento, com quem ele fez uma aliança. Na descendência de vocês serão abençoadas todas as nações da terra, da descendência de vocês virá aquele que será o Salvador do mundo. Essas promessas foram feitas para a igreja, para o povo de Deus, para os eleitos de Deus, não para o mundo todo, mas para aqueles que são de Deus. E quem são estes que são de Deus? São aqueles que sabem quem é esse Deus, são aqueles que do coração dizem assim: quem é semelhante a Deus, que perdoou os meus pecados em Cristo Jesus, que esqueceu as minhas transgressões, que me chamou a si, que me recebe, que constantemente me suporta e me perdoa. Se você crê nesse Deus, crê na pessoa de Jesus Cristo, Filho dele, que na cruz do Calvário morreu para que essa misericórdia alcançasse, essa promessa é para você. Essa promessa é para você. Deus mostra a Jacó, a Abraão, a sua compaixão e a sua misericórdia, as quais ele jurou aos nossos pais desde os dias antigos. Esse povo com quem Deus tem uma aliança. E Deus cumpriu esses juramentos, quando da descendência de Abraão e de Isaque e Jacó, ele levantou a Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi, filho de Deus, que na cruz morre pelo seu povo, ressuscita e recebe essa descendência espiritual, composta de pessoas de todas as raças, tribos, povos e nações, povo do qual nós fazemos parte. Quem é Deus semelhante a ti? Eu quero terminar com algumas aplicações. Nessa manhã, querido, Deus nos chama você para perdoar os seus pecados, para que você faça parte do povo dele. Você que me escuta, me acompanha agora pela internet, eu não sei a sua situação diante de Deus, mas os deuses que você segue, os deuses que você adora, eles não são capazes de perdoar você. Eles não são capazes de dar a você aquilo que é mais importante que você precisa, que é o perdão de seus pecados, perdão definitivo de seus pecados. E nessa manhã nós queremos convidar você, pelo Evangelho, a arrepender-se dos seus pecados e vir a esse Deus mediante Jesus Cristo, confiante que Ele haverá de perdoar você e de transformar a sua vida. Essa é uma palavra também para você que está aqui, você que é membro dessa igreja, que talvez esteja endurecido, talvez esteja com o coração ressequido. Não tem nada que mais aqueça o nosso coração do que saber do perdão de Deus. Algum tempo atrás, o mundo ficou estarrecido quando a polícia nos Estados Unidos pegou um serial killer que tinha matado 80 moças. Tinha matado 80 moças. E ele foi a julgamento, ia pegar prisão, ia pegar pena de morte. E nesse julgamento, os pais das vítimas se apresentaram e: quero que você morra, quero que você queime no inferno, você tirou minha filha querida, eu quero que Deus lhe mande para o mais profundo do inferno. E o homem lá, endurecido, só ouvindo. E chegou um homem e disse assim: eu lhe perdoo, eu perdoo o que você fez, você tirou minha filha, mas aqui diante de Deus e diante de todo mundo, eu quero dizer que eu lhe perdoo. Foi o único momento no julgamento que aquele assassino chorou. Ele caiu em lágrimas diante do perdão que lhe era oferecido. Se o perdão de Deus não comover você, se a misericórdia de Deus não comover você, eu não sei de outra coisa. Não existe mais nada que possa derreter o seu coração, aquecer o seu coração. Por isso, nessa manhã, quando nós formos participar aqui do símbolo do perdão de Deus, que você faça com sentimento, faça com consciência, com gratidão no seu coração, ao participar dessa expressão pública da misericórdia desse Deus. Essa é a maior de todas as motivações para que nós sirvamos a Deus aqui nesse mundo. E longe de ser uma capa para viver no pecado,
A doutrina de Deus, quem é semelhante a Deus em misericórdia, é um estímulo para que nós vivamos uma vida santa, uma vida reta diante de Deus, movida pela gratidão e por amor a esse Deus que não tem semelhante. Que Ele nos abençoe, que Ele enche o nosso coração de alegria, de regozijo nessa manhã. Quem é semelhante a Deus? Oremos. Pai querido, agora que vamos participar da ceia, nós queremos que o Senhor encha o nosso coração de gratidão, de alegria, em pensar na Tua misericórdia, que Tu perdoas a iniquidade, que Tu não te iras para sempre, que Tu esqueces os nossos pecados jogando-os na profundeza do mar, que o Senhor tornará a ter compaixão de nós e que o Senhor cumprirá os juramentos, as promessas feitas no pacto com os patriarcas, dos quais nós somos descendentes. Abençoa esse tempo que teremos agora ao redor da mesa do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.